Pronto, galerinha, voltamos agora para fazer aquele momento que é muito rápido, porque já já você vai praticar e vai colocar em prática todas as informações que foram adquiridas aí durante a nossa aula, beleza? Então, de olho no quadro para nossa revisão. A aula 18.2, falamos sobre, na aula 18.1, movimentos migratórios. Falei para vocês que vai ter mais uma aula sobre movimento migratório. Falamos sobre imigração e expliquei para vocês que migração é esse deslocamento de pessoas que acabam deixando a sua cidade em direção a outra cidade, a outra região, a outro país, a outro continente. Então, todos esses deslocamentos correspondem a processo migratório. E dentro do processo migratório, nós temos dois personagens, que é o imigrante e o emigrante. E também temos aí o refugiado, que a gente vai aprofundar na próxima aula. Então, quem é o imigrante? É esse estrangeiro que está entrando em um determinado país, de forma temporária ou permanente. Aqui está falando estrangeiro, mas também quando, por exemplo, necessariamente não é só estrangeiro. Quando eu deixo o Brasil, vamos colocar Porto Velho, e decido agora viver lá em Recife, esse ato de saída, esse ato de entrada, também representa processo migratório dentro do meu país. Só que a gente vai ter, por exemplo, movimentos internos no Brasil ou movimentos externos, que é quando você deixa o Brasil. Então, se eu moro em Porto Velho e decido morar em Recife, no Nordeste, esse ato de entrada em Recife, eu sou classificado como imigrante. Beleza? Então, imigração é a entrada. Vamos lá no quadro. E temos a imigração, que é a saída. Não estou saindo de Porto Velho para o Recife? Então, o ato de saída de Porto Velho, eu sou considerado um emigrante, porque estou saindo da minha cidade ou de um determinado país, como a gente observa aqui. Classificação dos movimentos migratórios, também falamos na aula, que pode ser voluntário. Quando que ele é voluntário? Quando não há uma força, uma pressão que estabeleça esse processo migratório. Eu quero deixar meu país por conta da crise econômica, tenho condições de comprar passagem, de morar em outro país, de buscar uma oportunidade em uma outra cidade, vou migrar. Então, processo voluntário. Já o forçado, não. O forçado, guerra na Ucrânia, vamos colocar no Afeganistão, na Síria, ou de repente uma seca severa ali no sertão do Brasil, mais intensa ainda, porque aquela região já é uma região semiárida. E esse processo, de repente, me levou à migração. É um movimento migratório forçado. Geralmente, quando temos aí migração de guerras, boa parte desses migrantes, estão fugindo, deixando seu território. E aí já nem são considerados mais migrantes, são considerados refugiados, porque estão deixando aí o seu país para sobreviver, de certa maneira falando. Controlado é quando você estipula o prazo da ida, da sua volta, ou então quando a gente tem ali, como eu falei para vocês durante a aula, a fronteira dos Estados Unidos, do México, que é controlado ali para você poder entrar. Então, a migração para os Estados Unidos pode ser legal e ilegal, mas a gente aconselha sempre de forma legal. Migrações temporárias, falamos também durante a aula, que a migração pendular representa esse movimento diário da população. Citei para vocês aqui, moro em Candeias de Jamari, próximo de Porto Velho. Todos os dias venho para Porto Velho trabalhar, estudar, mas no final do dia eu retorno para Candeias de Jamari.
Este movimento de deslocamento diário representa o quê? Movimento pendular. Falei também sobre transumância ou sazonal, movimento migratório em determinadas épocas, como, por exemplo, a época da colheita, a época do plantio, migração sazonal. Então, aqui o texto fala, depende das atividades. Se são atividades naturais, eu tenho aqui a migração sazonal. Se são atividades econômicas, eu tenho a migração da transumância, envolvidas verificada a partir das mudanças das estações do ano ou de acordo com as atividades econômicas temporárias. Tem um açude para construir, um grande projeto, trabalhadores deixam sua cidade, se deslocam para aquela área temporariamente. Então, por questões econômicas, eu vou classificar esse processo como transumância. Falei para vocês também sobre os principais fluxos migratórios do mundo. E eu quero que depois vocês analisem esse mapa e entendam o seguinte, que as principais áreas de atração no processo migratório são as áreas de maior desenvolvimento, principalmente aí, Estados Unidos, Canadá, que forma aqui a América do Norte, América anglo-saxônica e também, galera, a Europa Ocidental, que apresenta o maior desenvolvimento. Então, essas áreas são áreas de atração por conta do seu alto desenvolvimento. E as áreas de repulsão populacional, ou seja, de saída de imigrantes. A gente vai ter as áreas mais pobres do mundo, que enfrentam problemas de ordem econômico, social, principalmente aqui da América Latina, o norte e sul da África, sul que eu falo, né? África subsaariana, com vários problemas, mais que o norte. Muita gente migra em direção à Europa. Então essas são as principais áreas de repulsão. Além da Europa também, da África, posso também mencionar para vocês uma área de repulsão dentro da Ásia, ali na região do Oriente Médio, por conta dos conflitos. Beleza? Então agora é com vocês. Arrepia aí na sua atividade que eu já volto para fazer a correção. Tchau! Pronto, galerinha, voltamos agora para fazer a correção da atividade. Tudo tranquilo, tudo favorável, porque é uma temática muito bacana de ser estudada. E constantemente está falando de processos migratórios nos jornais, na internet, beleza? Então bora para a correção da nossa atividade. Nosso momento de corrigir, entender as principais dúvidas, questionamentos em relação à nossa resolução. Questão 1. Calma aí, vou tomar uma água aqui. As populações movimentam-se pelo espaço geográfico dentro de um mesmo país, muitas vezes atravessando oceanos e mudando de continente. Esses movimentos horizontais da população são movimentos migratórios que compreende a imigração e a imigração. As migrações internacionais no mundo globalizado realizaram-se de regiões não desenvolvidas para outras mais desenvolvidas e até mesmo em direção aos países emergentes. Foi falado tudo isso durante a aula. Além de procurar uma vida mais digna, costumam enviar dinheiro aos parentes que ficaram ou aos bancos de seu país de origem para poder acumular, poupar, guardar dinheiro, galera. Classificamos este tipo de migração por qual motivo? Vimos vários motivos durante a aula. A alternativa A está falando que esse motivo maior da migração que está sendo citado no texto é migrações por motivos econômicos. A B fala motivos políticos. C, motivos religiosos. D, motivos profissionais. E a E, motivos naturais. Então, qual é o principal motivo? Era só lembrar do processo migratório na atualidade.
Fator econômico, motivos econômicos acabam levando determinado grupo populacional a deixar o seu país, a sua cidade natal. Parabéns aí para quem marcou a alternativa A. Questão tranquila demais. Questão 2, vamos lá. O processo de urbanização no Brasil é bastante recente. Até 1960, nosso país era rural e agrário, ou seja, a base da economia era a agricultura e maior parte da nossa população vivia no campo. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas cidades enfrentando sérios problemas de infraestrutura, como, por exemplo, a deficiência no transporte público. É só um exemplo, mas tem outros exemplos aí. Nas megalópolis, o trabalhador diariamente despende de 2 a 3 horas diárias. Depende, tá, galera? Isso aqui, ó, é depende. Ó, marcar um X aqui, ó. Depende de 2 a 3 horas diárias se deslocando do seu local de moradia para o ambiente de trabalho e vice-versa. Beleza? Então ele depende aí de 2 a 3 horas para chegar no seu local de trabalho. Presta atenção. Esse movimento diário denominamos de migração A. Sazonal, B. Periódica, C. Pendular, D. Reversiva e E. Nomadismo. Questão tranquila demais, galerinha. Movimento diário de ida e volta para o seu trabalho ou a estudo. Eu falei durante a aula, se você ficou ligado, prestou atenção, certamente marcou de primeira processo migratório pendular, que é diário. Parabéns aí para quem acertou migração pendular, galera. Bora! Questão 3. Quando o indivíduo sai de um país, olha só, ele sai de um país em busca de melhores condições de vida. Ele recebe o nome de, vamos lá, A, imigrante, B, forasteiro, C, imigrante, D, peregrino e E, gringo. Olha só, movimento de saída, foi falado durante a aula. Se eu estou saindo do meu país, eu sou tal fulano. Se eu estou entrando em um determinado país, também falei para vocês. Se você ficou ligadão, acordado durante a aula, você não teve dificuldade com essa questão, porque foi bem explicada durante a aula e também durante a revisão. Então, bora conferir o gabarito, galera. A alternativa correta, se eu estou saindo de um determinado país ou cidade ou região e vou para uma outra região, eu só posso ser o emigrante, porque toda vez que eu falo de, vamos lá, imigrante, lembra que eu falei para vocês? É só pensar no E, de entrada. Eu estou entrando em determinado local. Quando eu falo de emigrante, eu tenho que pensar no S, porque eu estou saindo desse determinado local. Então, imigrante, entrada, emigrante, saída. Parabéns! Vamos lá, galera. Questão 4. Migração ou deslocamento espacial de um indivíduo ou parte da população de um lugar para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem. Olha aí as causas. A. Econômica. B. Política. C. Cultural. A. D. Ambiental. E E. Religiosa. Questão tranquila, já teve até uma questão hoje parecida com essa. Então, sem perca de tempo, marque aí, ó. A principal causa da migração no mundo e no Brasil, fator, questões econômicas. Agora, temos aí uma questão do Enem, galera. Presta atenção, vamos lá, analisar essa questão. Temos uma ilustração
abaixo, que está mostrando essa questão dos fluxos migratórios, que são uma constante, né, no espaço brasileiro. Olha só, aqui eu tenho umas árvores retorcidas, não tenho ruas. Nessa imagem agora, no meu lado direito, eu observo o quê? Prédios, indústria. Então é tudo isso que eu tenho que analisar nessa ilustração. Beleza? Então, numa questão que vem com imagem, com charge, você precisa se concentrar na leitura deste material. Vamos lá para o comando. Assinale a alternativa que apresenta corretamente dois fatores que explicam a rapidez e a intensidade com que o campo brasileiro, o campo tem impelido os trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos. Quais são os fatores que estão contribuindo para a saída desse trabalhador do campo para a cidade? É isso que a gente tem que verificar. Os motivos, né? Os fatores. A. Prática da policultura e instalação de comunas populares. B. Mecanização agrícola e concentração fundiária. Será que a mecanização agrícola, a concentração fundiária, nós podemos considerar como fatores responsáveis pelo processo migratório, que é o êxodo rural do Brasil, do campo para a cidade? E aí, já marcou aqui de primeira, a alternativa B é a correta. Vamos fazer a leitura da C. A C está falando, ó, especulação imobiliária e estímulo à agricultura de subsistência. D, o fascínio pela cidade e prática do cooperativismo agrícola. E aí, a violência rural e a monocultura de subsistência. Violência rural, apesar que tem violência no campo, mas é bem mais comum a violência nas grandes cidades. Então, realmente, a B está correta, porque a mecanização agrícola e também a concentração de terra, que é a concentração fundiária, foram fatores responsáveis pela saída do cidadão brasileiro do campo para a cidade. Questão 6. No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum, êxodo rural. Caracterize esse processo e aponte as suas principais consequências. Vamos caracterizar, vamos dizer o que é o êxodo rural e as consequências. Vamos lá. Sugestões, tá, galera? O êxodo rural se caracteriza pela essa migração que eu falei para vocês, ó, lá do campo, que é o rural, para as cidades. Esse processo aqui no Brasil, a partir de 1950, que foi intensificado. O êxodo rural ocorre principalmente em razão do processo, ó, novamente, da mecanização lá do campo, que acabou substituindo a mão de obra do homem nas atividades agrícolas por maquinários, além de reduzir o quê? A captação de trabalhadores. A modernização da agricultura expulsou os pequenos e médios produtores que não conseguiram atingir produtividade satisfatória. Por quê? Pouco dinheiro para investir. E quem acabou comprando essas terras? Os grandes latifundiários. Outro fator que a gente tem que considerar, a importância para o desencadeamento dos fluxos migratórios com destino às cidades, é o poder de atração dessa indústria na metade do século XX no Brasil. Exerce na população rural que emigraram para os grandes centros urbanos em busca de emprego e melhor qualidade de vida aqui no Brasil, como aconteceu em São Paulo. As consequências do êxodo rural: inchaço das cidades, muita gente mora na cidade, ocupação de espaços inadequados, que foram a formação de favelas, cortiços, áreas periféricas no Brasil, o aumento do desemprego, porque nem todos que moram na cidade, que vêm do campo, têm trabalho garantido, problemas de ordem social e econômico naquela determinada cidade, naquele determinado país, e a desigualdade social. Então, caracterizamos aí o êxodo rural e as principais consequências desse processo dentro das cidades. Beleza, galera?
Então, olha só, fecho com vocês, correção realizada, a gente volta no próximo encontro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!